pra você tá manipulando ali um bebê tão pequeno, não é Sim. só fotografar. Eu escutei uma frase uma vez que fez todo sentido pra mim, que a fotografia newborn... Não adianta uma foto perfeita e você tá botando Exato. seu filho em risco de Exato. ter algo. E às vezes sem saber, né? Às vezes É isso que eu a ia falar. família na ignorância, não Isso. sabe que aquilo ali é A perigoso. mãe não sabe se o jeito certo de fotografar é se eu da mãe furar a orelha do bebê de manhã e fazer um ensaio depois. Então, assim, o bebê já cansou de ser manipulado, já tá associando o toque a sofrimento, né? Sim. O parto do Rafael, meu foi emergência, então a fotógrafa não chegou a Não tempo. chegou. Ai, meu Deus do céu. Não fala isso, não. E eu só ficava assim, eu tenho que avisar pra fotógrafa. E a médica, isso é uma emergência. A gente esquece a fotógrafa, deixa que a gente tira a foto. E olha que eu vou te falar que eu achava que você teria até dificuldade Todo por mundo. estar convivendo com Com bebês bebês. recém-nascidos, grávidas, Sim. vivendo o momento do luto. Sim, Né? Que sim. poderia falar assim, não quero isso. E não é por menos que ela é conhecida como a encantadora dos bebês, porque ela realmente faz milagre. Faz milagre. Encanta. Vai todo mundo dormir lá no Vai estúdio. todo mundo dormir. Além dos bebês, os pais, às vezes. Os pais né? também, que aí relaxa, ele tá em boas mãos, ele tá quietinho, vou aproveitar e tirar um cochilo aqui no Já que eu estúdio. não dormia à madrugada. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, a mais um episódio do podcast da Wi-Fi. Nós estamos começando hoje a 3ª temporada do programa e essa temporada vai ser um pouquinho diferente das outras, porque ela vai ter um tema principal e todos os nossos convidados, entrevistados, vão estar falando sobre esse assunto que é a maternidade, a gestação, a gravidez. E para começar essa temporada, a gente vai conversar hoje com a Tainá Mello, fotógrafa. Bem-vinda, Tainá. Obrigada, Fê. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigada, é uma honra ter sido convidada para participar com vocês. Quem é aqui do Rio de Janeiro, aqui da Tijuca, já deve ter ouvido falar no nome dela, mais conhecida como a encantadora de bebês. Quase Tainá isso. faz milagres com os bebês. E hoje a gente vai estar conversando com ela para entender um pouquinho aí que foto faz parte desse processo, né? Toda mamãe, toda família quer fotografar, quer registrar, desde da barriga até a evolução, né? Os primeiros anos. Isso aí. Então a gente vai conversar com ela e saber como é que isso funciona. Então vamos começar falando como que você chegou nesse mundo da fotografia? Entendendo Vamos um pouquinho lá. da sua história. Vamos lá, então. Eu fotografo já bebês, vai fazer 10 anos esse ano. Então, assim, já tem uma bagagem boa, né? Eu comecei bem novinha, comecei com 18 anos, quando eu ganhei uma câmera fotográfica da minha avó. E comecei a levar pra escola, pra brincar, assim, pra fotografar de tudo um pouco, né? E aí, naquele momento, eu vi como uma possibilidade de ter uma renda. E aí, que eu não podia trabalhar, ainda não Sim. trabalhava, né? E aí, eu comecei a fotografar os eventos que tinham... da escola mesmo, assim, que faziam... os alunos organizavam, né? Uhum. E aí, eu ia para as festas que aconteciam na escola, mas, assim, não era muito o que eu gostava, não era o que eu queria, eu não me identifico em fotografar adultos, assim. Hoje em dia eu fotografo até gestantes, mas aí é uma outra parte. Mas os adultos, assim, em geral, o evento de adulto não é uma coisa que eu faço, não é uma coisa que eu me identifique. Mas eu comecei fotografando isso, né? E aí eu fui começando a entender. Eu não sabia ao certo o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. Uhum. E aí quanto mais... Já é um caminho. É um caminho. Aí quanto mais eu fotografava eventos de adulto, eu via que aquilo ali não era o que eu queria. Aí eu ficava... A hora não passava no evento, e aí eu ficava ali tempos e tempos e tempos, e várias situações que eu me sentia super desconfortável. E aí você tem que posar, o adulto gosta muito dessa questão de posar, de você ver o melhor ângulo, de você ver qual lado que é melhor. E hoje em dia, trabalhando com criança, eu vejo que criança não tem isso, né? É muito mais espontâneo, Pois né? E aí eu comecei, num determinado momento, a pegar eventos de criança. E aí eu falei, opa, aí já tô gostando mais. Aí eu já curto mais. Mas, mesmo assim, eu ainda ficava naquele dos pequenininhos, dos bebês de 1, 2 aninhos, que era o que eu mais me identificava e era o que eu gostava mais, que passava mais rápido, né? E aí, não sentia a hora, mas aí ainda assim eu falava, cara,
é uma exposição, você sair com equipamento, não deixa de ser, né? Você tem que ter uma flexibilidade maior de agenda, dependendo... Você acaba trabalhando mais final de semana, né? Sim, tem essa questão. Durante a semana você fica mais à toa e final de semana você tem uma procura maior, né? Isso aí. E você também, no final de semana, você fica mais... Você tem que sempre contar com o horário da festa, o horário de deslocamento, de trânsito, tudo isso. E aí, quando eu comecei a trabalhar com o evento de bebês, eu comecei a ver que o universo que eu queria era o dos bebês e não os dos eventos, né? Uhum. E aí, eu comecei a testar. Eu vou pesquisar sobre fotografia de bebê. E aí, eu fui vendo cursos online de fotografia de bebê. E fui fazendo, um atrás do outro, e falei, é isso que eu quero pra minha vida. Só como eu era muito nova, eu não tinha opção de fazer em algum lugar, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, em contrapartida, eu ficava com medo de levar também para casa do cliente. E eu ficava, meu Deus, para onde eu vou levar um equipamento, levar as coisas, né? Não tinha carro, aí na época era táxi, não tinha Uber ainda, né? E táxi acaba sendo caro também, pois né? Para esses locais de sim. táxi. E aí eu tive a brilhante ideia de montar o meu primeiro estúdio na minha casa. E aí foi onde tudo literalmente começou. E aí eu desmontei assim, o meu quarto e montei uns cenários assim, de fotografia e fui fotografando o bebê. E eu fiquei apaixonada assim, por esse universo. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu adoro isso, eu amo os bebês. Eu ficava horas e horas ali, parecia que eu tava 30 minutos ali. E aí eu fui entrando cada vez mais nesse mundo dos bebês. Até que eu cheguei aonde eu queria, que é o foco hoje, que é a fotografia de recém-nascido. Que aí exige muito mais estudo, muito mais aprofundamento, porque a gente acaba lidando com um bebê de 15 dias de vida, né? Então você precisa estudar muito sobre a fisiologia, sobre a anatomia, tudo isso do bebê, né? Então foi aí que eu me achei. E aí foi crescendo o estúdio na minha casa inicialmente, e depois eu acabei alugando outras salas para poder crescer o estúdio, né? Mas você sentiu alguma resistência por conta da idade, de ser muito nova? Até hoje. Da pessoa não confiar e falar, eu vou confiar o meu filho, o meu bebê nessa menina que não sabe nada. Sim. Assim, quando eu comecei, eu acredito que, por incrível que pareça, eu ainda senti menos isso. Porque quando eu comecei, eu fazia muita coisa de graça para ter portfólio, ou cobrando um preço simbólico para a pessoa ir lá em casa e fazer, né? Então, eram muitas mães jovens, mães mais humildes que iam lá, então eu não sentia muito isso delas. Entendi. Assim, eu sentia mais tô ganhando e ia feliz e contente. Toma que é seu. Hoje em dia eu ainda sinto isso, porque hoje em dia já é um outro público. A pessoa já vai lá pro estúdio, ela mesmo paga. A pessoa te procurando, né? Sim. Tipo, partindo, né? Sim. De uma pesquisa, porque hoje em dia a gente pesquisa, a gente vê referência, olha lá, compara, esse estilo eu gosto, esse estilo eu não gosto, eu quero que as minhas fotos sejam assim, né? Sim. A gente já vai com uma noção, não chega assim no escuro. Sim. Então, mesmo a pessoa te procurando, ainda sinto um pouco assim. Sinto. Porque as pessoas, geralmente, quando chegam, acho que elas imaginam, não sei, uma pessoa mais velha, por mais que tenha foto no PDF, tudo isso, mas eu acho que ela imagina, cria um estereótipo ali, ela imagina uma outra coisa, né? E eu acho que também uma coisa que influencia muito, eu acho que as pessoas hoje em dia têm engravidado mais tarde. Então, eu acho que quando uma mãe chega lá no estúdio com um recém-nascido, e a grande maioria mais velha que eu acho que isso dá uma intimidada nelas. Tanto que eu sempre comento isso lá no estúdio, que é muito engraçado, né? Quando eles chegam, eles ficam em pé atrás de mim. Quando eu tô posicionando o bebê. Tipo assim, ai meu Deus, tá mexendo deixa com eu olhar filho. cada coisa que ela vai fazer. Da metade pro final do ensaio, eles já estão lá na outra sala, sentados, quase cochilando, e eu tô lá com o bebê sozinha. Então, assim, é muito claro, assim, a diferença de postura que os pais têm, né, quando chegam e quando saem. E aí, quando saem, já é uma outra coisa, assim, e como é que faz pra você ir lá pra casa? Como é que faz pra cobrar a hora? Falei que ela é encantadora de bebês, que às vezes você chega lá e fala assim, Tainá, meu filho não olha pra foto, meu filho não gosta de foto, não sei o quê. A mágica acontece, saem cliques lindos tudo e maravilhosos e incríveis, saem nos maiorzinhos dando beijo, perguntando quando eu vou voltar na tia Tainá. É isso aí. E os pequenininhos, que às vezes a mãe chega lá desesperada, descabelada, a criança fica sim, e tudo flui. Serena. E uma coisa que eu falo desde o newborn até crianças maiores que eu fotografo também. Quanto mais você diminui a sua expectativa, melhor.
principalmente no newborn, né? Porque a gente tá lidando com um bebê que sente tudo que a mãe sente. Sim. Então, assim... e é a mesma coisa as crianças maiores. Esse negócio de, você vai para um estúdio tirar foto e você tem que sorrir. Não. Eu gosto muito da quebra. Não, a gente vai lá, a gente vai brincar, a gente vai ver uma coisa diferente. Porque as fotos ficam muito mais bonitas muito. até, né? E você deixa a criança ser criança, sabe? Fugir justamente daquilo Sai daquele sorriso forçado, aquele sorriso duro, né? Aquela exatamente. coisa assim, tô sorrindo que minha mãe mandou eu sorrir. Sim, e aquilo que os adultos têm muito. Tem que ser perfeito, tem que ser sorrindo, tem que ser desse lado, tem que ser desse ângulo. E com a criança a gente quer justamente o contrário. A gente quer que ela seja criança, porque é aquilo que a gente quer retratar. Se é um bebê de 6 meses, a gente quer retratar o quê? Ele engatinhando, com 9, ele em pezinho. Então eu não vou congelar ele em um determinado coisa para eu ter a foto perfeita que eu quero. Não. A foto perfeita vai ser de acordo com toda a movimentação. Até porque que ele às vezes tenha. é uma carinha, uma coisa que ele faz naquele momento, que ele não vai fazer daqui mais. a um mês dele não faz mais, né? Exatamente. E você consegue ter o registro pra se lembrar daquilo ali específico que ele fazia, né? Daquela careta, daquela carinha, daquele jeitinho de olhar. Acho que até 5 anos, assim, eles mudam muito, assim. Muito rápido, o beicinho, né? que fazia não faz mais. O bichinho, né? Aquela carinha de bichinho que muda. A palminha, o dedinho de fazer um aninho. Então, assim, são coisas muito marcantes, né? O engatinhar, o ficar em pé. Então, eu falo, deixa o bebê ser bebê. Às vezes a mãe fica querendo botar no mesmo lugar, Não, ele não tá confortável aqui, a gente muda. O cenário é totalmente adaptável. Esse cestinho ele não tá apertando, ele não quer ficar sentado. Tudo bem, vamos virar, botar ele de cabeça para baixo e botar o bebê apoiadinho. Se ele quer mais ficar em pezinho, né? Então, eu acho que o importante de ter esses registros, por mais que seja uma coisa temática, uma coisa em estúdio, ainda assim tornar aquele momento uma coisa lúdica para a criança, uma coisa, por mais que não seja ainda mais personalizado, né? Sim. Porque vai ser do jeito que ele pediu ali na movimentação dele ali dentro. Sim, e acho que a gente não precisa engessar. Não tem como, na verdade, a gente engessar um bebê e uma criança. Sim. E quanto mais a gente ficar pedindo aquilo para a criança, mais ela vai ficar não querendo fazer aquilo, né? Então, assim, eu acho que a gente deixa bem à vontade. E no newborn, a mesma coisa. Quanto menos expectativa você botar naquilo ali, melhor. Mais o ensaio vai fluir, mais o bebê vai dormir, mais calma e tranquilo o bebê vai ficar. Então, assim, eu falo, põe o mínimo de expectativa possível naquilo ali para que vai dar certo, vai acontecer. Não tem outra saída. Então, apesar de toda essa sua trajetória aí na fotografia infantil de maneira geral, acho que você ficou mais conhecida mesmo, inclusive foi pela foto newborn, né? Que é essa fotografia de recém-nascido. Isso. Né? Aquelas fotos que faz ali no comecinho. Tem algum prazo para fazer essas fotos? Sim. Então, a fotografia newborn, ela é preferencialmente entre o 7º e o 15º dia de vida do bebê. É a fase principal. Aí você pode me perguntar, Thay, mas e antes e depois? Pode ser realizado? Pode ser realizado. Mas dificulta. Tanto antes, que muita gente não fala disso, né? Que eu já cansei de ver pessoas fazendo newborn com 5 dias. Eu não aconselho. Eu acho que o ideal é a partir do 7º dia. A amamentação tá ok. O bebê geralmente já voltou na pediatra. Já viu o peso. Já viu se tá com inquiterícia ou não. Porque isso é muito comum nessa fase. Então, assim, eu acho que com 5 dias ainda é muita novidade para todo mundo. Pra mãe, pro bebê. E 2 dias acabam fazendo diferença, sabe? Pra uma amamentação, pro leite descer, né? Então, uma engrenadinha melhor, né? Sim. E já foi na pediatra, o pediatra já viu, já liberou, né? Então, e depois dos 15 dias também a gente entra naquela questão de começar cólica, gases, né? O amadurecimento do intestino. Então, isso tudo acaba acontecendo depois do 15º dia. Mas não impossibilita o ensaio de acontecer. Mas eu sempre notifico as mães de que pode tornar o ensaio mais difícil, né? Pode ser que o bebê não durma durante o ensaio todo. Já aconteceu de eu pegar bebê de 20 dias e o bebê dormir tranquilamente? Já aconteceu. Já aconteceu de eu pegar o bebê de um mês. Pode ser um dificultador. Mas pode. Então, acho que quanto mais claro você tornar isso, melhor. Porque diminui justamente aquela expectativa da mãe de que vai ter tudo aquilo. E você fala, olha, quanto mais velho, o bebê fica menos flexível. Sim. Então, aquelas posições bem compactas e apertadinhas se tornam mais difíceis da gente conseguir realizar, né? Aquela pose com a mão no queixo, que toda mãe ama e quer. Essa eu não consegui fazer com o Rafael, com a mãozinha no queixo. Pois então, quanto mais velho, mais difícil, porque ele precisa de uma flexibilidade maior. E mesmo assim, às vezes acontece com bebês menores, mais novos, né? Então, às vezes você pega um bebê de 8, 9 dias, mas se é um bebê muito gordinho, às vezes ele não aceita essa posição. E tá tudo bem, sabe? Então, acho que alinhar as expectativas da mãe é muito importante, né?
Mas o período ideal realmente é entre 7 e 15 dias, que a gente prefere fotografar. Fica mais fácil para todo mundo, Sim, pra família. sim. E quando para você tá manipulando ali um bebê tão pequeno, né? Que você falou que tem que fazer curso e tal. Não é Sim. só fotografar. Não, Acho muito que vai pelo contrário. muito além da fotografia Muito em si, né? além. Do apertar o botão da câmera. Sim, com certeza. Eu acho que... Eu escutei uma frase uma vez que fez todo sentido pra mim, que a fotografia newborn é a única não, mas é a principal fotografia que você precisa conhecer mais do modelo do que de equipamento. Uhum. Porque todas as outras fotografias, você tem que dominar muito o seu equipamento. Não que a de newborn não precise, mas você precisa ter mais conhecimento do neném do que do seu equipamento em si, né? Você precisa ter o conhecimento básico do seu equipamento, como qualquer outra, mas você tem que entender muito de bebê, muito de recém-nascido. E eu não digo só de posições, além disso, da fisiologia, da anatomia, de reflexo, de sono, de amamentação. Então, assim, são vários cursos. O correto, né? Não é você fazer um curso de fotografia newborn e começar a fotografar newborn, não. Você vai fazer com vários profissionais da área. É uma responsabilidade, né? Demais! Você tá lidando com um bebê de 15 dias, com a coisa mais importante da vida de uma mãe, que tá no auge de um puerpério, né? Então, assim, você tem que entender e passar confiança do que você tá fazendo, né? E quanto mais cursos, mais workshops, mentorias você for fazendo, mais seguro daquilo ali você se torna. Então, assim, por isso que às vezes mães comentam comigo, tá, olha só, ele não tá dormindo. Não sei se a gente vai conseguir fazer as fotos. Tô indo porque a gente agendou, mas não, fica tranquila, a gente vai fazer as fotos. Então, assim, eu já chego dando certeza que a gente vai fazer as fotos. O máximo que vai acontecer é terem fotos acordadas, sabe? Porque a mãe põe muita expectativa de ter fotos do neném dormindo, né? Mas o ensaio vai acontecer, sabe? Então, assim, quanto mais a gente estuda aquilo ali, mais a gente se torna apto para fazer aquilo ali, mais confiante. Não vai ser uma mãe nervosa que vai te passar esse nervosismo, muito pelo contrário. Sim. Eles chegam nervosos e ansiosos e às vezes chorando, às vezes com uma amamentação que não tá legal. E você vai passar justamente totalmente tudo o contrário para eles, né? Você vai passar a tranquilidade, a calma. Não, tá tudo bem. Eu já fiz curso de amamentação, então muitas vezes eu consigo orientar uma coisa ou outra, elas ali no estúdio também, né? Então, que acaba não sendo um atendimento só do bebê, né? E acaba sendo uma experiência, que é o que eu... Uma experiência pra família como um todo que tá ali. Isso, que eu prezo. Além da fotografia newborn. A fotografia vai ser consequência. As fotos vão acontecer. Mas a experiência que eles vão ter lá no estúdio que é o principal. A Tainá sabia fazer isso da amamentação. Ela sabia qual sono que o bebê ia dar, o sorrisinho. Então, assim, acho que vai além, né? E esse conhecimento que a gente adquire, ele te enriquece cada vez mais. Então, mesmo hoje, com 10 anos de fotografia newborn, eu ainda assim faço cursos, mesmo dando mentoria. Eu ainda assim participo de workshop. Até porque tem muita coisa que muda, né? Sim, as coisas se atualizam, sim. Enfim, pesquisa, vai saindo os novos estudos. E é Isso importante estar atualizado, sim. né? Pra de repente até você não passar uma orientação ou tá fazendo alguma coisa achando que tá certo e não é mais, não é mais aquilo, né? Já sim. mudou, saiu um estudo novo e já tá em desuso aquela forma que você trabalhava, né? Sim. Não, hoje eu falo isso, que a gente precisa conhecer muito do bebê, muito do recém-nascido, pra gente saber lidar em qualquer ocasião, sabe? Ano passado eu dei uma palestra também sobre bebês especiais. Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre gosto de trazer. Semana passada mesmo eu fotografei um bebê que tinha síndrome de Down e eu conversei muito com a mãe sobre isso. Porque ela falou, eu não sabia que precisava... ser diferente o ensaio. E eu falei, sim, precisa. Aí ela falou, achei que por ele ser mais molinho e dormir mais, seria mais fácil. Eu falei, por um lado... Era um ensaio newborn também. Isso, era um ensaio newborn. Por um lado, sim, mas ao mesmo tempo, justamente por eles serem mais molinhos, você tem que ter um cuidado extra. Tem posições que você faz no ensaio newborn tradicional que você não vai fazer com um bebê com síndrome de Down. Pelas características do bebê, né? Sim. Tem posições que você não pode botar por causa da cervical. Então, assim, eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem, né, mais a gente começa a ter noção do que pode ser feito e do que não pode ser feito. E mostra a importância de, na hora da família estar fazendo essa escolha do profissional... Pesquisar. E além só daquela foto, aquela coisa muito instagramável que você vê lá... não, eu quero assim, né? E, de repente, ir um pouquinho mais a fundo e pesquisar sobre
né, a formação do profissional, quem é essa pessoa. Sim. Porque às vezes as fotos nem são reais, né? Você pode estar indo numa página que as fotos nem são dele e você está sendo iludida ali, indo numa pessoa que não tá apta para manipular o seu filho, né, de maneira segura. Sim. Então, por isso mesmo que existe hoje a Associação Brasileira de Fotógrafos de Recém-Nascidos, que é uma associação que ela preza justamente por isso. Isso é muito legal. De você pesquisar. Moro em São Paulo, me mudei para lá agora, não conheço ninguém. Mas você pode entrar no site da associação e pesquisar um profissional que seja associado. Ou, de repente, tem um profissional aqui que eu gostei, mas vamos ver se ele realmente ele tá lá, ele é apto a porque você fotografar. ganha um selo e eles pesquisam toda a sua vida para saber se você tá apto para realizar aquele ensaio, né? Então, você passa por uma série de etapas até você se tornar um membro da associação, né? Então, eu acho isso muito importante. Já tive clientes que chegaram no meu estúdio, a grande maioria por indicação, mas já tive clientes que chegaram sem nem me conhecer, porque pesquisaram no site da associação e confiaram falaram, ali agora eu tô mais tranquilo, Uhum. sabe? Existe uma associação que regulamenta tudo isso, né? E que zela pelo cuidado, pelo carinho, pela segurança, principalmente, porque o principal foco da associação é esse. É você fazer o newborn de forma segura. Sim, acho que né? é o mais... Que é o tem principal. que ser o principal. É o primeiro pilar, assim. Porque né? não adianta uma foto perfeita e você tá botando Exato. seu filho em risco Exato. de ter algo. E você vê sem saber, né? Às vezes É isso que eu ia a família na ignorância, não Isso. sabe que aquilo ali é perigoso. A mãe não sabe se o jeito certo de fotografar é segurando a cabeça do bebê em cima ou embaixo. Uhum. A mãe não sabe que a cabeça do bebê, do recém-nascido, é mais pesada do que o corpo. Ela não tem noção disso. Então, assim, quem está fazendo esse tipo de fotografia que tem que ter esse estudo. Sim. Né? Então, às vezes, a mãe vai o quê? Pelo preço. Eu achei esse e esse. Esse vem mais fotos e é mais barato. Eu vou nesse. Uhum. Tá, vem mais fotos e é mais barato. De repente é mais longe ou mais perto até da sua casa. Mas o que aquele profissional sabe do que ele está fazendo, sabe? Eu não estou falando de chegar e fotografar um adulto. Eu estou falando dela fotografar um bebê de 15 dias. De um bebê que não ou tem menos, imunidade né? nenhuma. No máximo 15 dias, No máximo né? 15 dias, Então, assim, ele não tem imunidade, ele não sabe falar, ele não sabe se expressar que nem um adulto, ele pode engasgar, ele pode ter tem milhares de possibilidades que podem acontecer no ensaio, né? E aí, a fotógrafa vai saber lidar? Ela vai saber resolver? Ela vai te tranquilizar pro melhor? Até do cenário ser um cenário que não tem nada ali que vai Seguro, machucar, isso. que não vai causar uma alergia, né, no bebê. Sim. Porque tudo isso, né? A pele é muito sensível, é muito delicada. Sim. Né? Então tem muitos cuidados. Muitos tem cuidados, muitos cuidados né? que a gente precisa realmente tomar. de materiais que você vai usar. Isso. Hoje, por exemplo, no meu estúdio, a gente só marca um newborn por dia. Na verdade, sempre foi assim, né? E primeiro por uma questão de ser um ensaio mais desgastante, um ensaio que você exige muitas horas, não tem tempo. Isso que eu ia te perguntar, não tem um tempo médio? Então, hoje, com a prática, eu tenho uma média dos meus ensaios entre 2 horas, no máximo 3 horas. Uhum. Mas tem bebês que chegam lá, a gente faz um ensaio 1 hora. Então, isso varia muito de bebê para bebê. Eu não gosto de dar um tempo para mãe, né? Eu sempre falo, não marca nada no mesmo dia, oriento, não marca compromisso, ou vai mais vacina de manhã e disponível, ensaio depois. Não, sabe? Aquele dia deixa para aquilo ali. Que o né? dia da vacina pode dar reação, o bebê pode estar mais molinho, mais enjoadinho, com febre. Isso, e já aconteceu da mãe furar a orelha do bebê de manhã e fazer um ensaio depois. Então, assim, o bebê já cansou de ser manipulado, já tá associando o toque a sofrimento, né? Sim. Então, assim, não, tenta manter aquele dia só para aquilo, né? Então, eu tenho a estimativa que eu tenho na minha cabeça, mas eu evito até falar isso pro cliente, para ele não ter essa expectativa disso. Mas uma média de 2 horas, né? Fazer foto do bebê, fazer foto da família, fazer foto com os irmãos, né? E hoje, como eu faço só um ensaio, por mais que a gente fale, mas 2 horas dava para botar um monte. Mas a gente não sabe. Eu posso pensar em 2 horas e demorar 4. Né? Eu posso pegar um bebê lá que a amamentação não tá legal, não tá mamando direito, não pega chupeta. Então, assim, isso tudo influencia no ensaio. E aí, de repente, você se compromete com uma outra família ou não vai fazer alguma coisa e vai acabar não fazendo direito, né? Sim, e além de que, Fê, todos os materiais que a gente usa numa sessão, a gente não pode usar na outra. Sim. Então, tudo que a gente usa, assim, o cestinho a gente higieniza. Com spray de álcool dá pra usar. Mas os tecidos não. Independente se o bebê fez xixi ou cocô naquilo ali ou não. Sim. Sabe? A gente não usa porque
teve contato com as partes íntimas, o bebê tá sem fralda, teve contato com o cordão umbilical. Então, assim, nada disso a gente reusa. A gente leva tudo pra higienizar. Volta pro estúdio pra poder que é mais um fazer cuidado, né? Sim. Então, até quando a gente vai pensar em agendar, a gente tem que pensar nisso. Vou fazer um menino hoje. Então, daqui a 2, 3 dias que eu tenho que marcar outro se tiver outro newborn. Pra dar tempo de tá tudo ali. Higienizado por mais que a gente tenha muita coisa duplicada, mesmo assim, pode ser que a mãe chegue lá, eu quero usar essa manta. E se aquela manta não estiver lá? Eu vou falar o quê? E vai que naquela manta, né, você tirou a fraldinha, o neném fez um xixi, fez um cocô ali e sujou aquele ali, né? Aí eu já... Pode acontecer, né? Deve acontecer com frequência, direto, inclusive. Isso, acontece muito. Mas aí, pelo menos, ela teve a possibilidade de usar a manta que estava ali, que ela queria. Então, se sujou com o bebê dela, ok, é uma coisa que pode acontecer. Mas é diferente de eu falar, essa não tá aqui hoje porque tá lavando. Né, isso aconteceu comigo no ensaio, nem foi do newborn não, mas de ir num ensaio, que me mandaram lá o portfólio, e aí tinha umas peças que eu queria usar, foi até grávida, e chegar no dia eu falei, mas e aquela peça? Não, essa peça hoje não tá aqui. Confesso que eu fiquei meio frustrada, porque me mandaram um material, eu escolhi, chegou na hora, não estava disponível. Hoje eu zelo muito por isso, porque eu sei que pode ser uma coisa que pra mim é super supérfluo. Uma manta de coraçãozinho. Tem outras de bolinha, mas a mãe viu no Instagram aquela de coraçãozinho, ela quer usar aquela porque remete à manta da avó dela. Então, assim, tem um outro significado, né? É diferente. Então, hoje eu tenho esse cuidado na agenda. É menino, é menina. Vamos dar um espaço de 2, 3 dias para usar. Dá para as coisas chegarem de novo e a gente poder usar com calma. Né? Entendi. Então, esse dia... Você faz o newborn só no estúdio? Não. Ou faz em domicílio também? Faço. Mas a gente tem uma taxa de deslocamento, porque é muita coisa para levar. Imagina. Lá no estúdio a gente consegue deixar tudo livre para a mãe escolher, né? Eu prefiro esse cesto, dá para trocar? Ok, dá. Mas no newborn da casa do cliente não tem. Então, a gente pede para ela mandar uma galeria de fotos, de coisas que ela goste, de fotos nossas que ela gostou. Gostei dessa touca, gostei desse Pra ter referências ali, para você já saber mais ou menos o caminho. Aí a gente filtra o que vai levar, mas mesmo assim, ainda é muita coisa, porque, como você falou, o bebê faz cocô, faz xixi. Então, a gente tem que Dá pra levar um de cada, Exatamente. Né? A gente tem que ter outras opções de roupinha, de manta, de cesto, de cadeirinha, de tudo. E aí a gente leva para casa do cliente com uma taxa de deslocamento, né? Que a gente tem que passar no estúdio, arrumar tudo, botar no carro, levar. Então, assim, tem um desgaste muito maior, mas a gente ainda assim atende na casa do cliente, porque a gente entende que muitos clientes ainda assim moram longe do estúdio, sabe? Ou às vezes não sente de seguro de estar saindo de casa, fica com medo de estar se deslocando. Irmão, e aí... facilita a dinâmica, né? De ter que levar... Às vezes o pai voltou a trabalhar, às vezes o pai só tinha 7 dias em casa. E aí passou desse tempo, a mãe não tem como ir sozinha, não tem uma rede de apoio para levá-la até o estúdio, né? Então, eu passei um período, confesso, que eu não atendia na casa do cliente, porque é caótico. Imagina. É muito caótico. Porque você tem que chegar lá e arrumar tudo, né? Não, e além de arrumar, Fê, eu tinha que fazer um malabarismo. Às vezes era um apartamento de 60 metros quadrados. Ainda tem isso, tem que ter o espaço aonde eu monto, sabe? Puxa a mesa de jantar pra cá. Isso, e não tem luz natural. Eu só trabalho com luz natural. Então, o que eu decidi fazer? Eu vou até o cliente? Vou. Mas eu mando uma listinha de coisas que eu preciso. Eu preciso de um ambiente amplo e claro, eu preciso de um ambiente com luz natural, eu preciso de um ambiente que tenha um mínimo de espaço, que dê para empurrar as coisas. E aí, antes da gente... Não chega lá tudo móvel planejado, que você não mexe com nada. Então, eu preciso que antes disso tudo ela me mande essas fotos. Eu falo, ok, dá pra gente fazer. Então, a taxa para o seu bairro fica tanto... Me manda as fotos do que você gosta, a gente seleciona, filtra e vai, sabe? Então, eu não deixei de atender esse público da casa do cliente, mas eu consegui dar uma organizada para também não chegar lá e a cliente ver uma foto no meu Instagram. Quando eu cheguei lá, eu entreguei outra coisa pra ela, porque a luz da casa dela era diferente. Porque tinha uma cortina vermelha, uma cortina verde, ou uma parede verde. Isso reflete na fotografia. Sim. Sabe? E às vezes a pessoa não tem isso, né? Não tem essa visão técnica na cabeça. Conhece. Eu quero aquele resultado ali que eu vi na foto do Instagram. Por que o meu não ficou assim? Porque lá no estúdio você vê, lá é tudo claro. É tudo branquinho, as paredes são brancas. A única parede rosa que eu tenho é da recepção, que não vai interferir em nada, sabe? Mas na casa do cliente ele não tem noção disso. Ele não sabe que a parede verde da sala dele interfere na cor que o filho dele vai ficar, sabe? Na luz que vai ter ali, né? Então, a forma que eu encontrei de continuar atendendo na casa do cliente, não perder esse cliente, foi fazendo isso, fazendo um questionário do que eu preciso para ela ter as fotos que ela deseja, né? E sem perder também a sua qualidade ali, o resultado do seu trabalho, sim, né? Sim.
que também é importante. Porque ele vê o portfólio, ele quer aquilo ali. Ele acha que de qualquer jeito. Sim, pra não ficar o cliente frustrado com o resultado, né? Exatamente. E aí, ele não fica feliz com o que ele recebeu, e nem você, né? Que tá entregando um material que não é dentro do padrão ali que você gosta de trabalhar. Isso, eu acho que eu aprendi que, assim, tudo é alinhado. Tudo que a gente precisa passar pro cliente, a gente precisa passar antes. Pra não ter problema depois. Então, fica calma, não precisa ter ansiedade, as fotos vão Acho que ainda mais nessa fase, né? Que é tanta coisa, é aquele turbilhão, é tanta coisa na cabeça, é tanta novidade. E a mãe mesmo não não sabe. sendo o primeiro filho, às vezes é mais de um e aquela logística pra dar conta ali de tudo. Sim. Se você não realmente... Às vezes passando pode ser que já não seja captado tão perfeitamente que dirá. Acontece. Né? Acontece. Então, acho que o máximo que a gente conseguir alinhar as informações, alinhar as expectativas, eu passar todas as informações que eu preciso para ela me passar. Então, assim, já aconteceu da mãe ver uma foto no meu Instagram de uma camisa de time. E ela achar que eu tinha uma camisa de cada time lá no estúdio. E aí ela chegou e falou, mas eu vi a camisa do time tal e eu queria. Falei, sim, mas o pai trouxe. Só que aí eu lembrei, isso não tinha sido sinalizado antes. Então, o que eu faço hoje em dia também? Tudo que os pais gostariam que saíssem nas fotos, que seja de importância pessoal para eles, que eles levem. Porque eu não vou ter uma camisa de cada time lá no estúdio, né? Então, assim, sou flamenguista, eu quero a camisa do Flamengo. Então, leva que a gente faz, não tem problema nenhum, né? Então, assim, tudo que a gente vai Se a família aprendendo. tem uma relação com algum outro esporte específico que seja, leva um item para poder... Essa semana a gente fotografou os pais que faziam jiu-jitsu. A mãe e o pai levaram o kimono do bebê e a gente fez. O Rafael tem uma foto com a faixa do pai. Isso, tá vendo? Não tinha um kimoninho não, mas tem a faixa, né? Acho que quanto mais você tem essa troca com a mãe, alinha as expectativas, o resultado não tem como não ser bom, assim, porque você já alinhou tudo com ela. Ela já sabe que na casa dela a foto vai depender da luz da casa dela, das cores da parede, das cores que vão estar refletindo ali. Então, tudo isso já alinha a expectativa dela, sabe? E aí você manda um portfólio separado. Olha, essas fotos foram na casa do cliente. Essas aqui foram no estúdio. E assim, às vezes, só dessa orientação, eu já tive mãe que falou, não, realmente, eu acho que eu vou preferir no estúdio. Gostei. Eu vou dar um jeito, acho que vai ficar melhor, acho que aqui em casa não vai dar. Então, eu já consigo, que pra mim é muito melhor, trazer ela lá pro estúdio. Sim. Né? E além do newborn, então, que é, pelo que eu já entendi, a sua paixão. Meu xodózinho. Seu xodózinho, seu carro-chefe. Você faz outros tipos de fotografia. Você realiza outros tipos de fotografia também. Sim, sim. Né? Lá no estúdio, hoje em dia, a gente trabalha com a fotografia gestante, que é a única parte de adulto que eu ainda faço, porque eu crio um vínculo com a família, né? Ali tem a grávida, é diferente de fotografar só o adulto cru, né? O newborn, o acompanhamento que a gente faz, né? Até o primeiro aninho do bebê. Os ensaios tradicionais temáticos, que são as mini sessões ao longo, né, do ano. De festa junina, Páscoa. Isso, Natal, Dia das Mães, todas essas sessões temáticas a gente faz. E a gente nunca limita essa questão da idade, né? Por mais que o foco do estúdio seja os bebês, a gente fotografou esse ano mães grávidas no cenário Dia das Mães. Mães e avós adultas, sabe? Então, assim, nessas mini sessões a gente não costuma dar um limite de idade. Meu filho tem 6, 7 anos, pode participar? Pode, sem problema nenhum, sabe? E, além disso, a gente também faz os partos, que hoje é assim, o único serviço que eu saio do estúdio com equipamento. Eu tenho a equipe de eventos que fazem os nossos eventos dos bebês que vão crescendo, vão fazendo festinha. Festinha de aniversário. Isso. Batizado. Batizado, principalmente. Mas o parto é o único que eu ainda saio com equipamento, porque aí não tem como, né? Não tem como trazer para o estúdio. Não existe essa possibilidade. Pois é, então é o único que eu ainda vou até... O ensaio gestante, você tem algum período que você indica para a gestante fotografar? Eu gosto muito do 7º mês, assim. Antes de chegar ao 8º, né? Entre aquelas semaninhas ali de 26, 28, eu acho bem melhor de ser fotografado, porque a mãe tá mais disposta, a mãe a barriga já tá aparecendo, mas ainda não tá. Sim, não tá aquele barrigão enorme, porque as pessoas acabam associando que quanto maior a barriga, mais bonitas as fotos. E não é assim. Então, assim, quanto maior a barriga, mais inchada a mãe vai estar. Mais chance de inchaço, de cansaço. Então, assim, hoje em dia eu não faço mais. E às vezes a autoestima já
tá mais baixa, porque já tá se sentindo certeza. sem disposição, cansada, inchada, né? Sim. Aí já não tá numa fase que ela tá se sentindo quando eu bem. fazia externo. Isso contava muito. Porque a mãe queria estar com um barrigão pra fotografar na praia e ela estava extremamente cansada, tadinha. E na praia você cansa muito, você anda na areia, você vai pra trilha do lado da praia pra pegar o verde. Então, assim, hoje eu nem faço mais externo de gestante, né? Nenhum ensaio externo, na verdade. Uhum. Mas mesmo sendo lá no estúdio, elas entendem hoje o quanto é importante fazer antes do 8º mês. Porque realmente você começa a reter muito mais líquido, você começa a ficar muito mais cansado. E o nariz incha. E aí ela não gosta mais de mostrar. Não, e é uma incógnita, né? Você não sabe como é que você vai ficar, Sim. como é que seu corpo vai reagir. Por mais que não seja mãe de primeira viagem, é diferente, né? Cada gestação é única. Então, pode ser que naquele momento que ela se programou pra fazer, ela não esteja se amando ali, né? Então, e aí vai aí ficar... entra de novo aquilo que eu te falei. Tudo é informação que a gente passa. Quanto mais orientação e informação a gente passa para o cliente, mais ele entende. Porque ela realmente não sabe. Então, na cabeça dela, quanto maior a barriga, melhor as fotos. Vão ficar mais bonitas. Uhum. E aí você orienta. Olha, não é bem assim. Tem isso. Aí ela fala, então pensar, tá, realmente. Então é melhor, eu não vou arriscar. É melhor fazer antes um pouquinho. Então, se for o caso, você faz um agora. Se lá na frente você quiser, você quiser faz outro. Aí tudo com a bem. barriga maior, aí já você faz outro, já garantiu um. Mas já cansou de acontecer. Deu fazer um ensaio numa semana, na semana seguinte o bebê nasceu. Antecipar muito, assim. Então, assim, também tem esse outro risco de você deixar mais pro final. E ficar sem as fotos, ficar sem o registro. Exatamente. Então, o período ideal, geralmente, é nesse 7º mês. Eu gosto muito de trabalhar dentro desse 7º mês. A mãe tá ótima. As poses que a gente coloca a mãe são poses que valorizam a barriga. Então, a gente consegue trazer aquela barriga que ela quer, sabe? Nas fotos que apareçam. Ah, não, tá, mas eu não quero que fique parecendo que eu tô gorda e não grávida. Não, fica tranquila. A gente vai te orientar, vai te posicionar para que você tenha... porque tem até a questão das posições, né? Total. Da postura. Sim. Que você, na hora, vai dirigindo e vai orientando para ficar aquele resultado... Com certeza. Bonito, né? Onde botar a mão, como botar a perna. Sim, e isso também influencia. Quanto mais tempo a mãe tá, mais difícil para ela são essas posições. Porque a gente olha aquela foto, a gente acha que a pessoa fez assim e ficou. Não, mas é uma perna para lá, dobra a coluna, empina a barriga. Quando você fala assim, você fala assim, isso aqui não tá bom não, gente. Eu tô toda torta. E aí, quando você vê, você fala assim, nossa, ficou lindo. Ótimo, Então, assim, quanto mais tempo passar e a barriga estiver maior, mais difícil vai ser para ela ficar naquelas posições. De dobrar a perna, dobrar a coluna, joga a barriga para frente, empina a bunda, abre o ombro. Então, assim, levanta o queixo. Você sabe como é que é. Eu soube recentemente. Eu fiquei, gente, não é possível que isso tá bom. Não, quando ela fala assim, é assim. Eu falo assim, não, gente, isso não tá bom, não é possível. Eu tô toda torta. torta. Não, aí fala, fecha o olho, aí vem a labirintite, você se vira toda. Então, no final, pior ainda. Então, o ideal realmente é nesse período de 7 meses. De 7º mês. E aí, esse ensaio de acompanhamento, você faz o quê? De forma periódica? Isso, a gente tem, hoje lá no estúdio, a gente trabalha com o acompanhamento mensal e o acompanhamento trimestral. Então, eu, Tainá, adoro o trimestral. Eu acho que são as principais fases, marca bem. Eu ainda tenho uma galera que ainda prefere muito mensal. Continuo fazendo normal. Mas se você me perguntar o que eu prefiro, o que eu aconselho é o trimestral. São as principais fases. Geralmente o pai não gosta de ir no estúdio todo mês. Então, a cada 3 meses dá tempo dele esquecer, dá tempo dele de dar umas passadas, assim, ele voltar com mais gás. E acho que você vê até mais diferença na foto, na evolução. Às vezes, mês a mês, você olha ali, parece que não muda tá a muito. mesma coisa, né? Sim, não Mas muda. quando você pega de 3 meses, você fala, caramba, olha como mudou, olha como engordou, olha como cresceu, pessoas, assim, o cabelo tá diferente. Você que tá em casa, você até vê mais diferença, assim, mudou muito. Mas se eu te mostrar uma foto de um bebê com 1 mês e bebê com 2, você não vai ver diferença. Você não vai saber. É a mesma coisa. Se eu te mostrar uma foto de um bebê com 7 e com 8, você não fala assim, não, esse aqui com certeza tá com 7. Não. Não, você vai falar, tá com 6, 7, 8, por aí. Então, assim, o mensal, ele marca muito menos, né? E além de que ele precisa de um comprometimento muito firme dos pais. Porque se você não for todo mês, o álbum não fica legal. Sim. Porque vai ficar faltando algum mês e aí vai pular. Então, você tem que ter aquele comprometimento dos pais irem todo mês, da agenda bater, de conseguir marcar com antecedência. Foi agora? Já deixa marcado pro próximo. Porque ao longo do tempo, né, a tendência é as pessoas voltarem a trabalhar, né? A mãe, o pai voltar a trabalhar. E a agenda ficar reduzida. E a agenda ficar reduzida. Sim. E aí tem que conciliar com a sua disponibilidade também no
no dia que eles No têm de estúdio, folga isso. no estúdio, né? Então, por isso que eu sempre aconselho de 3 meses. Que o de 3 Aí já meses tem não pediatra erro. que você tem que ir todo mês. Aí Pois já é. começa a dificultar ali depois da volta ao trabalho. Já começa a O de dificultar. 3 já não tem muito isso. Porque se você fizer com 3 ou com 4, não tem problema. Você tá dentro daquela janela dos 3 meses que começou a ficar de bruço, que é o marco principal daqueles 3 meses, né? O de 6 é a mesma coisa. O de 6, o principal é o bebê sentar. Só que muitos bebês não sentam com 6 meses. Tem bebê que senta com 5, mas a maioria senta com 7, sabe? Senta mais perto do 7 do que do 6º, né? Então, assim, eu sempre falo, não tem problema. Se ele não estiver sentando, a gente joga mais para perto do 7º mês. A mesma coisa com 9. Bebês com 9 geralmente já estão apoiando em pezinho. Mas tem bebê que ainda tá com preguiça, ainda tá com medo. É mais gordinho, é mais pesado, aí demora mais. Sempre os mais gordinhos eu jogo para depois. 4, deixa antes de 3, não. Deixa lá pro 4º mês. Porque senão a foto de brucinho não tem. Ele tá afogado com a cabeça no travesseiro, sabe? Então, eu sempre falo, dá pra gente arrumar tudo. O mensal já não. O mensal você vai marcar todo mês, né? E se faltar algum, vai ficar faltando no álbum, entendeu? Mas a gente trabalha com os dois, a gente dá para o cliente a possibilidade dos dois. E além disso, tem os temáticos, né? Isso. Que aí são naqueles períodos mesmo que a gente geralmente falou, né? um mês antes. Um mês Por antes. exemplo, para as fotos estarem entregues na data. Eu sempre oriento. Dia das Mães a gente não vai fazer foto em maio. 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 A gente vai começar final de março e abril. Pra você ter tempo de fazer essas entregas e as famílias estarem com a foto foto na data. E a mãe ter as data. fotos. Isso, porque a mãe geralmente quer a foto pra postar. É a mesma coisa pra fazer do um Natal. presente, de repente vai presentear alguém, vai mandar fazer uma camisa, uma caneca. Ela vai usar por algum jeito aquelas fotos, né? O Natal é a mesma coisa. Não tem como eu fazer um ensaio 20 de dezembro pra te entregar as fotos pra você postar no Natal, sabe? Sim. Então, assim, existem situações até porque raríssimas. Não é uma família, né? Pois é. Existem situações raríssimas que eu deixo, que eu até faço isso hoje lá no estúdio. A minha última semana de sessão de Natal são para famílias que não moram no Brasil, que eu sei que vão vir para cá para fotografar. Eu tenho umas 4 ou 5 famílias que vêm passar o Natal aqui e eu já destino aquelas últimas datas para eles, porque eles não têm opção. Não tem opção. Não tem opção, sabe? Ou é isso ou eles não vão fazer a fotografia. Ou vão fazer lá fora, com outra fora. pessoa, entende? Então, quando eu vejo que eles realmente vão vir para cá e fazem questão que façam comigo, eu já destino uma data mais próxima, mas eu explico. Olha, não vou te entregar o material inteiro. Se o pacote tiver álbum, o álbum não vai chegar. O que eu me comprometo é te entregar uma prévia, para você postar, para você entregar para alguém, fazer um cartão, fazer uma caneca, fazer camisa, o que você quiser. Sim. Né? Então, mais uma vez, o diálogo de deixar tudo muito claro, né? Muito claro, com mães. Porque mãe tem expectativa. Sim. Sabe? Eu agora tô vivendo esse universo, tô vendo isso muito claro. Eu fiz o chá de bebê sábado, ontem eu tava mandando mensagem pro fotógrafo. Eu tava, gente, os papéis se inverteram. Eu tô mandando mensagem. Inclusive, tivemos que começar essa temporada com o Tainá, porque temos tempo pra Mateu nascer. Então, temos que aproveitar antes que ele queira. Até porque ela tá achando aí que ele vai dar uma antecipadazinha. Então, a gente teve que correr e aproveitar aí, que agora ela está nesse momento gravidinha também. Então eu sei que as mães têm expectativa, querem uma prévia, querem... Fica na ansiedade, quer ver, quer saber o resultado. Até porque você fez o ensaio, você quer postar, você quer divulgar, você quer... Quer mandar pra família, olha, mandar pra avó que tá lá, ai, meu neto, que não tá aqui, que não tá aqui, que mora longe. Isso. Então, tudo poder isso acompanhar eu converso, também. Né? Eu acho que, olha, hoje eu tenho equipe, então hoje eu tenho uma pessoa que trabalha só com essa parte de edição. Então, isso me facilitou muito também. Deve ser, se bobear, maior parte do tempo deve ser edição, né? Eu falo, o mais difícil de trabalhar com fotografia não é fotografar. O mais difícil é empreender. É você manter uma empresa, é você manter uma qualidade, é você manter uma edição, você manter tudo girando. Porque ela não economiza nos cliques, gente. Quem já fotografou com a Tainá, quando ela manda aquela galeria, dá vontade de chorar. Mais difícil, entendeu? Porque você contrata, assim, 15 fotos, ela te manda 150. Pra selecionar 15. Aí você fala, como que eu vou fazer isso? Que mágica eu vou fazer? Ela não te manda 15, ela te manda tudo. E você escolhe. É a parte sofrida, eu falo, é a parte difícil. Falo, você acha que a parte difícil foi fazer o ensaio? Não. Quando você vê lá, sua galeria está disponível, você fala, e agora? Agora vai começar meu sofrimento. Não, acho que o pior é quando chega aquela mensagem, você atingiu as suas 15 fotos do pacote. Não, as primeiras fotos você já atinge direto. É isso. Eu tô vivendo bem isso agora. Né? E é daí pra pior, né? Porque se pra gente, na gravidez, você já quer registrar, quando nasce, então aí mesmo você quer. E ainda mais você que tem essa consciência das coisinhas que vão mudando, né? Sim. Das carinhas, de não perder ali, de repente, uma expressão, uma gracinha que faz, aí é um caminho sem volta. Pois é.
deixa um celular só pra foto do Matheus aí. Eu já falei, eu quero botar uma máquina lá em casa só pra tirar foto dele. Só pra tirar foto dele. Sim. Você vai acabar fazendo isso. Mas eu já tô pagando a língua, tudo. Tudo que você passa, eu tô passando. Fiz ensaio gestante agora, a mesma coisa. Falei, vou fechar o pacote de 20, 20, tranquilo. 20 fotos tá ótimo. 20 fotos. Não chega, eu consegui abaixar de 30. É isso. Falei, meu limite foi 32. Eu falei, meu Deus do céu. Aí você fala assim, às vezes nem acabei de pagar a fotógrafa, foi parcelado, já tô pagando foto extra. Foto extra, eu tô passando por isso agora. E além dessa parte de estúdio, você falou que você tá fazendo também parto. Sim. E aí o parto é você que fotografa. Isso. Assim como o evento, a gente tem a gente chama que a gente é um polvo, né? A gente tem nossa rede de apoio. Não dá pra você trabalhar 100% sozinho, Desde né? que eu engravidei, eu parei com os partos, porque realmente eu fiquei um pouco receosa de se comprometer e não ter não saber condição. como eu ficaria na sala de parto, grávida. Porque eu passei os 4 primeiros meses muito mal. Eu enjoei muito. E aí eu tive medo de pegar parto e não saber como eu iria ficar lá dentro. Falei, se eu começar a passar mal dentro da sala de parto, se eu enjoar, se me der vontade de vomitar, o que eu vou fazer lá dentro? Então eu optei com o coração apertado, mas por esse período, não fotografar os partos, não pegar parto. Indico outras profissionais e amigas, né? Mas a gente tem a nossa equipe. Já aconteceu de eu estar num parto normal e no dia seguinte ter uma cesárea marcada e eu não consegui chegar porque eu ainda estava no parto normal. Sim. Então a gente tem nossas âncoras, assim, que ajudam a gente, que a gente aciona, que são as nossas fotógrafas de backups, né? E aí a gente, em caso de emergência, liga e chama e elas vão, né? Você fotografa tanto parto normal quanto cesariana? Os dois. Os dois. E como é que você faz com a disponibilidade do parto normal? Então, hoje em dia como é que é na base disso, de deixar bem claro para o cliente que eu tenho um estúdio, eu tenho uma agenda, a gente vai trabalhar com a data prevista do parto dela. Sim. E, assim, parece uma coisa, mas a maioria dos bebês acabam escolhendo a madrugada, eu não sei porquê. Então, às vezes já aconteceu de eu sair da maternidade e direto pro estúdio fazer um ensaio. Então, assim, quando Mas acontece... você tem uma disponibilidade máxima nesse caso? Tipo, eu vou ficar disponível para fotografar durante tantas horas, ou não? Você não, fica... eu fico. Até o bebê nascer. E aí eu oriento as mães do estúdio. Eu sou fotógrafa de parto também. Pode ser que a gente precise remarcar. Ou que outra fotógrafa fotografe seu ensaio também. Que hoje em dia isso acontece. A Manu, que é minha sócia, já fotografou ensaios pra mim porque eu tava em outro parto, enfim, viajando, por exemplo, em outro compromisso. Então, hoje em dia, cada vez mais eu tô delegando. Pra não parar a agenda, né? Sim, não ficar ainda mais dependente agora. só de você. Então, assim, agora, mais do que nunca, eu vou precisar me ausentar um período e eu vou ter o estúdio funcionando normalmente. Que é o que eu preciso fazer. Quem é autônomo, quem empreende, sabe disso mais do que ninguém. Não dá pra fechar o estúdio 3 meses. Então, assim, hoje em dia eu já tenho uma pessoa treinada que faz meu atendimento, que cuida das redes sociais, que a Manu vai fotografar lá no estúdio. Então, os meus clientes hoje em dia já estão super confortáveis com ela. Então, eu tentei trazer ela o máximo possível. Faço stories com ela, mostro o making off. A Manu é a minha fotógrafa da minha família, então ela fez meu ensaio gestante. Então, isso... Ela volta e meia tá lá no estúdio também com você. Tá lá dia sim, dia não. Então, assim, isso torna ela mais... O cliente mais familiarizado com ela. Você sente confiança. É aquela coisa assim, se não for com a Tainá, eu não vou ter o resultado, ou não vai ser do jeito que eu gostaria. Sim, isso aconteceu muito, assim. Os clientes falavam, tá, mas eu quero você. Sessão de Natal, mas eu quero você. Então, hoje em dia, eles vendo a Manu trabalhando, a Manu que faz os meus eventos, a Manu e a Val, né, que são minhas equipes de eventos, elas fazem. Então, assim, quanto mais eu mostro elas trabalhando e deixo claro que elas trabalham com criança, com bebê, mais elas estão aptas ali a realizar esse trabalho, que você confia no Tanto resultado. Se eu te mostrar uma foto de um evento que eu fiz e o que elas fizeram, você não sabe a diferença. É a mesma coisa de Natal. O meu feed do Instagram de Natal tem ensaio meu e dela. Ninguém sabe o que é o quê. Sabe? Porque hoje em dia não é mais só a Tainá Mello Fotografia, é a equipe Tainá Mello Fotografia. Então, com a chegada do Matheus, eu fui aprendendo a trazer isso pro estúdio também, porque era só na parte de eventos. Né? Eu só tinha delegado os eventos. Elas vão fazer os meus eventos para eu poder fazer os partos. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, a Manu também faz os ensaios lá no estúdio, porque eu vou precisar sair em algum momento e vou voltar gradualmente. Eu não vou voltar... voltei. Não. Não. Eu vou ver como vai ser, eu vou ver o que dá pra fazer. Você tem uma ideia de como vai ser esse retorno do prazo, mas só não depois que ele nascer que tem não dá pra fechar totalmente. Só depois que ele nascer que você vai conseguir ver ali, entender a rotina, as demandas, pra ver a melhor maneira de... Ver o que dá pra organizar, né?
E enquanto isso, tem a equipe dando Total esse suporte, graças a Deus. Eu pensei muito nisso, como já vinha querendo engravidar há um tempo, eu tive um tempo para organizar isso, para deixar isso mais ou menos alinhado, que era uma coisa que ainda me preocupa, assim. Como é que o estúdio vai ficar sem mim, sabe? Porque fui eu que comecei, fui eu que, enfim... É o meu nome, as pessoas me eu, conhecem, né? O meu rosto. E é o que eu amo fazer, é uma coisa que eu não quero parar, não me imagino fazendo outra coisa. Mas eu tive um tempo para deixar isso mais planejado, né? Uhum. Agora mesmo, a gente tá com a equipe de marketing deixando o material pronto para minha ausência. Porque eu não sei como vai ser, sabe? Eu não sei como... Se eu vou estar bem para aparecer nos stories com o recém-nascido, ou se eu não vou querer aparecer, sabe? Tá tudo bem também, né? Então, eu tô tentando deixar tudo mais ou menos alinhado para conseguir ir tranquila, assim, viver esse momento. Para as famílias que já estão aí, de repente, agendadas, que já têm compromisso marcado. Quem faz acompanhamento. Se sentirem tranquilas e seguras de que nada vai mudar. Sim. O estúdio continua. A galera do acompanhamento mensal, principalmente. Que eu não vou estar lá. Pelo menos 3 meses, assim. E você vai fazer foto de parto? Com certeza. Primeira coisa que eu fechei quando gestante eu sei que você já fez. Com certeza. Ainda falta alguns gestantes que eu ainda quero. Mas o parto, assim... Até semana passada não tinha feito nenhum. Exatamente, agora desandou a fazer ensaio até... Eu tava pagando a língua em tudo. Mas aí agora eu falei, não, peraí, falta um na praia, falta um no verde, falta um em casa, um no estúdio. Aí eu já deixei tudo alinhado. Mas o parto é uma coisa que eu não abro mão. Eu pensei muito em fazer gestante. Pra ser bem sincera, até o newborn... Você cogitou não fazer? Eu fiquei... As fotógrafas que eu mais admiro, que eu mais gosto do estilo, não são do Rio. Então, Entendi. Eu fiquei meio assim, com quem que eu vou fazer? Então, a princípio, eu quero muito tentar fazer. Uhum. Mesmo que eu esteja em todo aquele caos de puerpério. Mas você quer tentar fotografar? Eu quero tentar ver como vai ser essa experiência. Mas também quero passar pelo outro lado, de chegar num ambiente e falar, toma aqui, fotografa, né? Então, sou cliente, não sou profissional nesse momento. Curtir esse outro lado, né? Sim. Então eu tô nessa pesquisa, tô vendo algumas... Porque a grande maioria das minhas amigas, elas fazem um lifestyle, que é aquele na casa do cliente, é uma outra proposta, né? O posado em estúdio, pouquíssimas fazem. Então, eu tô vendo a que mais chega perto do que eu gosto, do que mais se assemelha, assim, o meu estilo. Eu acho que foi um pouco uma tendência, né, de ir pra essa... Não sei, talvez uma tendência até pós-pandemia, não sei, Sim. A galera indo pra essa coisa mais lifestyle, de fazer coisa dentro de casa, fazer essa coisa do dia a dia, né? Sim. E sair um pouco daquela eu coisa... acho que são bem diferentes, assim, são propostas completamente diferentes. Acho que é mais uma questão de gosto mesmo, em casa, de eu acho que é estilo. uma coisa mais documental, que eu acho bacana ter o primeiro banho, como era, de repente, ver como é que era a casa quando você nasceu. Como era o quartinho. Eu que tenho cachorro, a interação com os cachorros, né? Mas o posado, pra mim, assim, eu sou apaixonada. Então, o posado fica parecendo um bonequinho, né? Sim, e é o único ensaio dormindo, é o único ensaio que você posa um bebê. O resto tudo vai ser ele fazendo o que ele quer. Né? Então, esse não. Esse você põe ele do jeitinho que você quer. Esse você tem mais controle, digamos assim, sobre... Eu acho que por eu ter tanto conhecimento nessa área, que eu sou tão chata para escolher o profissional. Porque eu sei a importância que é... Eu sei a necessidade de ser uma pessoa segura fazendo aquilo ali, né? Então, eu acho que isso é bom por um lado, mas por outro te traz uma insegurança. Ah, será que ela vai saber fazer isso, se acontecer isso? Aí você fica se questionando e se perguntando, né? E se você, na hora que você estiver lá como cliente, você vai conseguir relaxar e só Exato. ser a mãe do bebê, ou se você vai estar tensa, analisando a técnica, analisando tudo. Aquela mãozinha tá ficando roxa, tem que mexer, tem que tirar, tem que mexer naquele pezinho que tá prendendo a circulação. Então, eu tenho um pouco de... Tô trabalhando isso. é um processo, tô trabalhando. Temos um pouquinho de tempo aí até lá Mas o de parto foi uma coisa que eu não quis abrir mão. Era a minha única certeza. Porque eu falei, eu preciso ter o registro do primeiro momento de eu ver meu filho, sabe? Assim, era pra mim a principal, assim. O parto do Rafael, meu foi emergência, então a fotógrafa não chegou a tempo. Não chegou. Ai, meu Deus do céu. Não fala isso, não. E eu só ficava assim, eu tenho que avisar pra fotógrafa. E a minha médica, isso é uma emergência. A gente esquece a fotógrafa, deixa que a gente tira a foto. Então, eu tenho registro, mas registro amador, né? Digamos assim. Dá até de uma amiga minha que estava no parto, que tirou do celular para ter registro, mas o que eu tinha contratado mesmo não conseguia. Isso pode acontecer. Hoje em dia, até essa questão que eu te falei, da gente ter uma rede de apoio, isso acontece muito. A gente tem um grupo de fotógrafas de parto que é bem aberto, assim. E às vezes eu vejo muitas mensagens assim, quem tá perto da Perinatal Barra? Quem tá perto do Glória?
E às vezes... eu não sei se ainda tem, né? Mas no ano que o Rafael nasceu, tinha umas equipes que trabalhavam já dentro dos hospitais de plantão e que você podia acionar pra contratar. Cheguei agora, então vou contratar aqui. Não sei se isso ainda... hoje em dia não tem mais essa equipe. Mas eu acho legal porque tem essa rede de fotógrafas que uma vai ajudando a outra. Né? E aí, em último caso, você manda uma outra pessoa... que às vezes você nem conhece, às vezes é uma pessoa... Mas que tá mais perto só pra ter alguém ali. É isso. Não é mais naquela outra questão que a gente tava falando, do olhar parecido. Da escolha ali. Não dá, porque é uma emergência. Não tem... Até no seu caso, você preferia ter um registro, de repente não de alguém que você escolheu. Mas você tem um registro profissional. A foto até chegou, mas quando ela chegou, ele já tava no berçário. Então, assim, ela até fez alguns registros no berçário, mas... na sala de parto não deu tempo. Sim. Porque foi realmente tudo muito rápido, então ela não conseguiu eu chegar. acho assim, a fotografia de parto, pra mim, estando desse outro lado, de mãe, pra mim é principal. Porque, cara, você ficou 9 meses com aquela coisinha dentro de você. No meu caso, que sonhou tanto, planejou tanto, quis tanto, lutou tanto pra ter aquilo ali. Acho que o principal momento ali que eu imagino durante esse primeiro ano, assim, dele, é eu conhecendo. Porque acho que é mais do que o registro só do parto, né? Da emoção, né? Sim, do tudo ali, da experiência, né? De como foi finalmente aquele momento ali de conhecer, de estar junto. E a gente fica 9 meses pensando, vai ter cabelo, não vai ter cabelo, vai ser magro, Tô com azia. Será que vai ser cabeludo? Porque dizem que você tem azia. Não vai. E a fotografia tá ali para aquilo, né? Porque às vezes já aconteceu de eu ter mães que passaram mal durante o trabalho de parto. E aí, a forma que ela viu foi nos registros. Sabe? Eu conheci uma mãe recentemente que ela desmaiou na sala de parto. Então, assim, ela só foi ver o vídeo dela 15, 20 minutos depois. Ela não viu ele saindo, ela não teve aquele contato. Não teve aquele golden hour ali, o pele a pele do início. Exatamente. O que ela teve de contato com esse primeiro momento foi pelas fotos. Então, aí mostra mais ainda pra mim a importância da fotografia de parto, né? De você ter um momento que não volta mais. Não volta. O newborn, num dia você remarca, você pode marcar no dia seguinte. Você tem 15 dias, assim, pra marcar. O parto, não. É ali ou ali. Né? E nesse período todo que você fotografa, né? Nesses anos todos, teve algum momento, assim, que seja o mais marcante? Uma coisa que mais te emocione quando você lembra? Alguma coisa que tenha mexido com você em qualquer que seja das áreas que você já fotografou? Alguma coisa que mais te emocionou? Eu acho que não tem um momento, né? Mas eu acho que hoje em dia os momentos que mais me emocionam, que mais me tocam, são famílias que passaram pelo que eu passei, assim, né? De tentar muito tempo engravidar e conseguir. Eu acho que toda vez que eu fotografo uma família ou um parto de pessoas que sonharam muito com aquilo, lutaram para aquele momento e desejaram e conseguiram. Eu acho que o meu papel ali naquele momento é justamente esse, concretização de um sonho, né? Então, assim, eu tô ali para mostrar para eles que aquilo é real, né? Que tudo que eles lutaram, tudo que eles sonharam tá acontecendo, e a fotografia tem esse papel, né? De fazer eles retornarem àquele momento sempre. Então, eu acho que os momentos mais marcantes para mim são justamente esses, assim, quando chega uma família, que às vezes eu não sei, mas na troca ali do ensaio newborn, ou na troca do parto mesmo, elas me contam a história delas, e tem muitas histórias, assim, de pessoas que não podiam engravidar, engravidaram, pessoas que fizeram FIV e não conseguiram engravidar, depois engravidaram de forma natural, famílias minhas que adotaram crianças porque não podiam engravidar e depois engravidaram de forma natural. Então, eu tenho uma leva, assim, muito grande de clientes que tem histórias, assim, muito inspiradoras, histórias que eu falo, nossa, realmente eu estou no caminho certo, fazendo o que eu amo fazer. A minha missão de vida é essa, né? De estar ali para ajudar, de alguma forma, eles realizarem e mostrar para eles que eles chegaram, que eles conquistaram, né? Uhum. Então, acho que essas histórias, para mim, são as mais marcantes, né? Do parto, de pessoas que quiseram tanto, sonharam com aquele dia e a gente está junto naquele dia. O dia mais importante da vida deles, a gente está ali junto para materializar aquilo ali, né? Mostrar que aquilo ali finalmente aconteceu. É aquela fotinho que vai lá pro porta-retrato, sim, na sala, como... vai pro álbum, vai pro álbum, pra tudo, como aquela conquista mesmo, sim, né? De conseguimos, vencemos, sim, né? Depois de anos sofrendo, lutando, almejando, sonhando, chegou o momento deles, né? E o newborn e o parto, eu vejo muito isso. Porque geralmente são os momentos, assim, que a pessoa mais
cai na real, assim, cara, é meu. Mais emocionado, né? Mais emocionante ali. Eu escuto muito isso nos ensaios newborns. A mãe atrás, assim, apaixonada, olhando. Cara, é meu, fui eu que fiz, sabe? Eu sonhei tão tanto. Perfeito. Eu via tantos bebês naquela posição, daquele cestinho, daquele jeitinho. E hoje é o meu que tá ali, sabe? Então, eu hoje, principalmente vivendo tudo que eu vivo, eu penso muito nisso. Que no dia que eu tiver no meu parto ou no ensaio newborn, eu vou olhar e falar, nossa, eu sonhei tanto em chegar naquele momento e hoje sou eu que estou vivendo aquele momento. Vai passar um filme pela cabeça com certeza. Nossa, nem fala. Nem fala. Vai passar um filme pela cabeça com certeza. Não tem como não passar, né? Com certeza. Acho que naturalmente já passaria, mas você relembrando da sua história, né? Cada um relembrando da sua história pessoal, vem realmente muitas emoções juntas, né? Disso aí, de conquistas, de conseguir, de vencer, valeu a pena. Eu costumo dizer que eu nunca entendi por que se todo mundo me perguntava, por que você escolheu a fotografia? Eu nunca tinha entendido o porquê de eu escolher a fotografia. E hoje eu falo, não fui eu que escolhi a fotografia me escolheu, né? Eu pensava em fazer outra coisa totalmente diferente da minha vida. Eu fazia farmácia na FRJ, então era um rumo totalmente diferente. Mas depois de ter passado por 2 anos tentando engravidar e hoje estar grávida, eu vejo o quanto faz sentido o que eu faço, sabe? O quanto Deus me preparou para estar vivendo hoje que eu estou vivendo e o quanto foi importante eu viver com tantas famílias até chegar aqui, né? E hoje conseguir concretizar isso e hoje conseguir... Foi muito importante eu estar perto, sabe? Nas 2 perdas que eu tive. Se não fosse o meu trabalho, eu não sei o que seria. A primeira coisa que eu senti vontade de fazer depois das perdas era de voltar para o estúdio. E olha que eu vou te falar que eu achava que você teria até dificuldade por estar convivendo com bebês recém-nascidos, grávidas, vivendo o momento do luto. Sim, né? Que poderia falar assim, não quero isso, preciso de um tempo, preciso respirar. Todo mundo falava isso, todo mundo falava, tá, mas você tá pronta mesmo? Você quer mesmo fazer isso? Será que não era hora de traçar um novo caminho? Eu falei, não, eu não me imagino, eu quero estar com os meus bebês, eu quero estar lá com eles. E acontecia justamente o contrário, Fê. Por mais que o mundo achasse que aquilo ali fosse tirar minha energia, não. Aquilo ali era justamente o contrário. Aquilo ali era meu combustível para eu falar, não, eu vou estar ali, aquilo ali vai acontecer. E enquanto não acontece, eu quero estar ali no sonho do outro, sabe? A gente conseguir se doar pro outro enquanto vou dar o meu melhor, né? Não ali... Claro, tem uma tristezinha ali dentro pelo que você sofreu, mas não olhando aquela cena com uma inveja, com uma coisa ruim, né? O meu momento vai chegar. Esse sentimento do luto, da dor, da perda, eu sentia muito em casa. Eu sentia muito no meu ambiente familiar. Você estava ali dentro Sim, com a minha mãe, com o meu marido. Mas no estúdio, por incrível que pareça, eu nunca chorei no estúdio. Eu nunca cheguei no estúdio e falei, ai, tá vindo um recém-nascido, como vai ser? Eu não vou conseguir fotografar. Não, muito pelo contrário. Sempre que chegava, eu conseguia, naquele momentinho, entre aspas, esquecer o que eu passei e me dedicar àquilo ali. Eu tô com aquele bebê, eu tô com aquela família. E aí, quando eu acabava, eu ficava, caraca, mas agora eu vou pra casa. Caramba, mas eu não tenho meu bebê. Aí que voltava toda aquela coisa na nossa cabeça, né? Por que aconteceu comigo? Por que todo mundo consegue ou não? Menos eu. Por quê? Eu queria tanto, eu fiz tudo direito, eu me preparei, né? E todo mundo fala, não, mas você é tão nova. E as pessoas, infelizmente, têm alguns comentários que às vezes diminuem a dor. Não, mas você vai tentar mais vezes. Mas cada bebê é um bebê. Cada gestação é uma gestação, né? Eu ouvi assim, tomara que da próxima vez você consiga segurar, né? Eu falei, gente, não é... a culpa fosse sua. Exatamente. De não segurar. Eu não é xixi, né, que você soltou ali. Não sou eu, não fui eu que decidi soltar. Sim, a sociedade tende a olhar muito pra mãe. O problema está na mãe. A mãe não segurou. Será que não foi aquele remédio que você tomou quando você não sabia? Você não pegou pesado demais na academia, né? Não, e existe um leque até entendo que não é por mal, mas acaba que culpa ali a mãe, que já tá se culpando, você fica mais fragilizada ainda de estar ouvindo aquilo, né? Exatamente. Super entendo que as pessoas não fazem, a maioria não faz por mal, mas realmente é uma mania, é um hábito, né, de mesmo inconsciente, de culpabilizar a mãe pelo que aconteceu, né? Isso já tá, acho que a gente tem que quebrar isso na nossa sociedade, né?
de olhar todo além, né? Porque as pessoas acham que engravidar é só mãe. Não. É mãe, é pai, é ambiente, é estresse, é tudo. É um embrião saudável, um bebê que chega no útero. Eu, às vezes, acho que você não é sofrimento porque não tinha nascido, então... Nossa, isso é o pior. Mas ainda bem que nem chegou a nascer, né? Senão ia ser pior, né? Não tem dor pior. Não tem dor pior. Dor você não mensura, né? Você não compara. Exatamente. Cada uma é única, cada um tem a sua vivência, a sua experiência. Uma coisa que pode ser bobeira para um pode ser um motivo de grande sofrimento e uma depressão para o outro. Com então, certeza. A gente não compara, não tem como comparar. E eu, durante esse processo, uma coisa que eu ouvi, que eu falo para todas as mães que passaram, que estão passando por esse momento, né, é que uma frase que eu ouvi que faz todo sentido, e toda vez que alguém falava alguma coisa para mim relacionada a isso, mas ainda bem que não nasceu, ainda bem que só tinha 6 semanas, ainda bem que só tinha 8 semanas. Para uma mãe sempre é cedo. Pode ser um dia de grávida. Para uma mãe, perder um filho sempre é cedo. Você sempre vai querer mais. Você sempre vai querer mais um dia, mais uma semana, mais um ano, mais 10 anos, mais... Então, não adianta falar para uma mãe que perdeu um filho com 10 anos, com 20, com 50. Para ela sempre vai ser cedo. Então, não vai me confortar. Você falar, mas foi 6 semanas de gestação. Só 8 semanas. Não. Para uma mãe sempre vai ser cedo. Porque não é só o bebê ali, né? É sonho, é expectativa... tudo que envolve, né? Tudo que você cria, ainda mais se você estava tentando, então você já estava, né, querendo. Aquilo era um sonho, era um desejo. Então não é só. Não, né, vai muito além. É muito além de só um bebezinho que ainda nem nasceu. Né, ainda nem estava desenvolvido. Foi melhor assim. Ficava, não foi melhor não. Ou não, o bebê não era saudável, não era normal. Tá, mas eu queria ele de qualquer jeito, isso não vai diminuir. Eu queria ele do jeito que fosse. Sim, sabe? Sim. Então, foi um trabalho, mas hoje eu vejo que o meu trabalho ele me alivia muito mais do que me prejudicou nesse período. E até hoje eu falo, cara, eu não me imagino fazendo outra coisa. Mesmo grávida, mesmo com o Mateus vindo aí, eu falo, não, mas eu quero voltar, eu quero estar lá no Natal fazendo sessão de Natal, sabe? Porque eu acho que quando a gente se encontra é isso, a gente sente falta, a gente quer estar lá, a gente não quer é uma participar. Obrigação, né? Você não vê isso como assim, eu tenho que voltar porque eu preciso voltar pra, enfim, pra pagar a conta ou pra não ser mandado embora. Não, isso é consequência. Eu quero voltar porque eu quero. Porque é a minha missão da minha vida, eu não me imagino fazendo outra coisa, não é... Não penso, não, pode ser que mude tudo e daqui a 3 meses a gente fala, não, eu não quero mais voltar. Eu tive meu filho, eu não quero mais voltar. Eu não digo que eu acho que você não vai dizer não, mas talvez essa urgência da volta, né, ela fique... Sim. Você deixa essa urgência, dê um espaço maior. Talvez você fale, não, deixa eu curtir aqui, já que tem gente segurando lá, deixa eu curtir um pouquinho aqui e ter mais um pouquinho de tempo com ele antes de voltar. Mas eu acho que quando a gente encontra algo que a gente ama, a gente sente falta. Não tem como parar. Vou parar. Não tem como. Você sente falta, eu viajo, eu sinto saudade de estar lá. Eu passo 2 semanas sem marcar um newborn e falo, não, vamos marcar algum solidário. Vamos procurar alguém que queira, que não tenha como. Vamos fazer para divulgar, vamos fazer para treinar mesmo, para não deixar aquilo ali de lado, né? Então, acho que é importante quando a gente encontra assim, algo que a gente gosta, a gente não tem como abrir mão. E não é por menos que ela é conhecida como a encantadora dos bebês, porque ela realmente faz milagre. Faz milagre. Então, vai todo mundo dormir lá no estúdio. Vai todo mundo dormir. Além dos bebês, os pais, às vezes. Os pais também, que aí relaxa, ele tá em boas mãos, ele tá quietinho, vou aproveitar e tirar um cochilo aqui no estúdio. Já que eu não dormi a madrugada. Tainá, obrigada muito pela sua presença aqui hoje, de verdade. Seu trabalho é lindo. Quem quiser não, por favor, vão lá conhecer o trabalho dela. A gente vai deixar o @ dela aqui no Instagram dela, aqui na descrição do vídeo. É incrível, você sabe disso, eu te falei isso 1000 vezes, né? Não tem como você ir lá e você não sair apaixonada por tudo, não só pela foto, mas pela experiência, pelo atendimento, pelo carinho, pela entrega, como ela manda o resultado do material que a gente contrata, que é muito mais do que isso, é realmente incrível. E eu tenho certeza que você volta. Eu que te agradeço pelo convite. Além de cliente, assim, as trocas que a gente teve, né? É muito legal, a gente está passando por várias etapas juntas, né, do processo. E as portas do estúdio estão sempre abertas para você, para o Rafa. Iremos, temos um newborn aí em breve. Para quem você quiser. Até o meu, acho que já vai ter voltado. Com certeza. Eu invento de voltar, eu tô lá. Então, eu só posso te agradecer, que a gente consiga cada vez mais trocar e viver agora a maternidade juntas, né? A gente já viveu esse lado profissional e agora vai viver esse lado de mãe.
E só tenho a te agradecer por Muito tudo. feliz com o Mateu aí que tá vindo. Graças a Deus, o milagrinho tá chegando. O milagrinho tá chegando e certeza, já é muito amado. Sem e vai ter dúvida. muita foto linda dessa criança, Se Deus gente. quiser, espero não pagar minha língua. Ou vai ser aquela mãe que esquece já foto. Filha, esqueci. Não, não vou vai botar não. o despertador. Obrigada mesmo, Obrigada tá? a você, de verdade. Fê. E se você gostou da Tainá, não deixa de seguir ela nas redes sociais. A gente vai deixar aqui o @ dela para vocês acompanharem o trabalho dela de pertinho. Se tiver ficado qualquer dúvida sobre o trabalho dela, a forma como ela fotografa, alguma coisa que a gente não tenha falado nesse vídeo, pode mandar mensagem aqui nos comentários que ela mesma vai responder e vai tirar a dúvida de vocês. E não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, futuras mamães aí, o conteúdo dessa entrevista. Até a próxima. Tchau, tchau.